Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cláudio, arquiteto, designer, professor e pesquisador. E hoje eu queria conversar com vocês nesse segundo vídeo sobre um assunto que para mim pessoalmente é muito interessante e eu acredito que para muita gente, que é a questão da crise dos 50 anos e o que acontece nesse momento e o que leva a gente a querer fazer mudanças na vida quando chega nessa fase. Para alguns é um pouco antes, 45, até 40 anos, né? Crise dos 40, alguns chamam. E para outros é dos 50 a 55 anos, né? Depende muito da pessoa. No meu caso, isso aconteceu muito forte a partir dos 50 anos, né? 49 e 50, e que me levou a querer começar a fazer algumas mudanças na minha vida. Então eu queria trazer 5 pontos para vocês pensarem, porque me parece que são 5 pontos muito relevantes e que se repetem na vida de muitas pessoas e espero que seja útil para vocês refletir sobre esses 5 aspectos aí. Bom, o primeiro aspecto, o primeiro ponto para a gente pensar da crise dos 50 anos, que para mim pessoalmente foi muito importante, é a questão da observação de si mesmo, né? No meu caso, esse processo de olhar para si mesmo, o que está acontecendo, o que está sentindo, o que está pensando, o que está fazendo, como é que você está agindo em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas, isso sempre foi muito forte para mim. Sempre me peguei pensando muito nisso, fazendo essa autoobservação. E nos últimos anos, eu diria dos 40 em diante, isso aumentou bastante, né? Se tornou mais intenso na minha vida. É quase que uma necessidade e permanece até hoje, né? Então, essa necessidade de autoobservação que vem junto com uma segunda necessidade, que é o autoquestionamento, é o segundo ponto que eu já vou falar daqui a pouco. Mas a observação de si mesmo, né? Então, ao longo dos teus dias, o que você está sentindo, o que você está pensando, como é que estão teus pensamentos, como é que esses pensamentos evoluem, né, de um para outro, né, e nós pensamos muito durante o dia. Eu, pessoalmente, minha cabeça não para, é muito acelerada, né? Alguns chamam isso de síndrome do pensamento acelerado, mas o fato é que eu penso bastante ao longo do dia, né? E esse pensamento algumas vezes leva a divagações, a uma imaginação muito forte acerca do futuro também. Um outro ponto que para mim é muito importante nessa questão da autoobservação é a parte do inconsciente, né? E para mim pessoalmente a questão dos sonhos é muito forte. Eu procuro manter sempre um caderno de sonhos, um caderno onde o que eu sonho à noite eu anoto e pela manhã eu vou ler e trabalhar em cima desse sonho e tentar entender o que esses símbolos que emergem no sonho estão trazendo, né? E normalmente eles realmente têm alguma relação com a minha realidade, com o que eu estou passando, e aí eu consigo a partir disso elaborar a minha realidade, né? Então é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que está passando por períodos de mudança, não só na crise dos 50, mas se você é mais jovem também e está passando por um período de mudança muito forte, comece a prestar atenção nos teus sonhos, o que emerge, que símbolos estão sendo trazidos à tona e que você pode se apoderar desses símbolos e a partir deles começar a interpretar a tua realidade, né? E aí, quem sabe, apontar um caminho de mudança, de melhoria. Um segundo ponto que caminha junto com a auto-observação, então, é o autoquestionamento, né? Fazer perguntas para si mesmo, né? Então, que tipo de pessoa eu sou? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me agrada, o que me desagrada? O que eu estou fazendo nesse mundo? É, por que eu me comporto dessa maneira e não de outra maneira? O que me leva a fazer tais coisas? E um caminho que sempre me atraiu muito é o entendimento da própria personalidade, né? E por conta disso eu acabei lendo muita coisa sobre várias teorias do conhecimento diferentes da personalidade, né? Por exemplo, MBTI, teste DISC, Enneagrama. Então, tem muito material interessante hoje para facilitar esse autoquestionamento de qual é a sua personalidade e como que você age de determinada maneira nesse mundo, né? Eu pessoalmente fiz um treinamento, inclusive, há alguns anos de Enneagrama. É um sistema que eu recomendo muito, muito interessante de autoconhecimento, que vem de uma tradição muito mais antiga, né, mas que de 150, 200 anos para cá foi incorporado, né, como uma teoria contemporânea também.
tem principalmente o trabalho do Gurdjieff, que é um armênio, né? Depois do Oscar Ichazo, que é um chileno, que foi quem transformou essa teoria do enneagrama trouxe isso para uma linguagem realmente mais contemporânea. E um cara que eu admiro muito, que faleceu recentemente, que é o Cláudio Naranjo, também chileno, um cara genial, né? Tem um trabalho muito aprofundado, um psicanalista, né? Sobre a teoria de enneagrama. Me permitiu chegar inclusive a um tipo de descrição de personalidade, né? Que me deu um norte muito mais claro de, de entendimento de quem eu sou, né? Existem 9 tipos nesse enneagrama, são os eneatipos, né? E eu me identifiquei muito com um deles, que a minha forma de proceder está muito alinhada com esse enneagrama, esse eneatipo, que é o 3, né, que chama de hiperrealizador. Mas tem outros 8 também. Então, esses exercícios de autoconhecimento, eles ajudam muito a gente a se entender melhor, né? Desde que você não os tome como realidade absoluta, mas como um instrumento, um norte para você aí, a partir daí entender teu caminho, eles são realmente muito úteis. Eu fui entender um pouco mais sobre a minha característica de introversão, né, e de intuitividade, um uso muito forte da intuição, a busca do inconsciente frequente, a partir desse teste de enneagrama, né? Então eu recomendo muito. Também meditação, né? A observação de si mesmo a partir da meditação, junto com um posterior autoquestionamento, né? do que veio nessa meditação, que pensamentos vieram, que sentimentos vieram, também nos ajuda muito a melhorar o nosso autoentendimento. E um outro elemento de autoquestionamento que me ajuda muito, né, tanto de autoobservação quanto autoquestionamento, é a leitura. Eu sempre gostei muito de ler, tenho muitos livros na minha casa, hoje eu estou com quase 500 livros, e eu diria que pelo menos uns 20% deles são voltados a autoconhecimento, a filosofia, a sociologia, a antropologia, história, mitologia. A mitologia é uma coisa que nos ajuda muito a nos conhecermos também. Então, leitura é uma coisa que eu recomendo demais para autoconhecimento, né? E isso prossegue até hoje, então a leitura faz parte de mim, de todos os dias meus, né? E tem me ajudado bastante a passar por esse período de grandes questionamentos que é esse pós 50 anos aí. Junto com esse auto-questionamento, que seria o segundo aspecto, né, o segundo ponto que eu comentei, vem aí um terceiro, né, que emerge dessa ampliação do autoconhecimento, que é você aprender a ser mais seletivo e aprender a dizer não para as coisas que aparecem, para as oportunidades que aparecem, né? Principalmente quando essas oportunidades, entre aspas, não são realmente coisas que você queira fazer, mas que você acaba sendo levado e assumindo, muito mais por empolgação, por desejo de não estar por fora das coisas, ou até por busca de autoconhecimento, de elogio dos outros, de reconhecimento dos outros, de pertencer, né, de não se sentir isolado das coisas, né? E isso para mim, que no meu caso sou um eneatipo 3 lá do Enneagrama, é muito forte, né? O perfil do hiperrealizador, ele quer estar sempre fazendo tudo, né? E isso ao longo da minha vida me gerou muitas oportunidades, mas também me gerou muito estresse, muito cansaço e eu diria até que sofrimento pessoal, por conta de entrar em um monte de coisa e depois não dar conta de fazer tudo. E aí chega um ponto em que nada sai direito e você tem que começar a sair das coisas sem ter terminado. Isso é muito frustrante, né? E de 5 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a fazer um trabalho muito forte de questionamento disso, filtragem de tudo que eu estava fazendo, né? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu sou professor universitário já há 20 anos. Esse final do ano passado eu completei 20 anos de universidade. E é uma coisa que sempre eu me pego pensando, né? Por que eu estou em tanta coisa? Por que eu estou fazendo tanta coisa, tanto projeto, tanta atividade, né? Coisas que eu acabei aceitando sem refletir direito e depois só me gerou dificuldades, né? E eu cheguei ao ponto de, há uns 4 anos atrás, fiz um levantamento, 33 ou 34 atividades diferentes na universidade.
E aí eu comecei a fazer um check de todas essas 30 e poucas atividades, acho que 34 ou 35, o quanto cada atividade me gerava realmente de alegria, de prazer, de fazer aquilo, de satisfação, de realização, e quanto daquilo era só motivado por outras coisas que não fosse realmente a minha necessidade pessoal de querer fazer aquilo, a minha vontade de fazer aquilo. E como resultado disso, eu comecei a sair de várias coisas e hoje eu estou com 19 atividades que eu consigo gerir as coisas num nível muito mais satisfatório, muito menos estressante, né? E por conta disso melhorou meu sono, melhorou o meu uso do tempo durante o dia, melhorou o meu nível de satisfação com o trabalho, né? E a disposição física e mental também, né? Por conta disso, a saúde acaba melhorando também, né? Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então é uma coisa que eu recomendo, né? Se você está passando por uma crise e você tem um excesso de coisas que você faz muitas vezes sem pensar, é o tipo da pessoa que vai aceitando tudo e ok, quero, eu quero. Comece a se perguntar por que você faz isso, né? Se aquilo realmente é algo que você queria lá no teu íntimo fazer ou se é só para suprir uma outra necessidade que não é realmente tua, né? E muitas vezes é tua, mas é uma necessidade de carência, uma necessidade de se sentir importante, né? Que você pode suprir essa necessidade de outras maneiras, que não precisa ser fazendo, entrando em tudo. Então esse terceiro ponto de aprender a dizer não é um ponto muito importante que emerge nessa crise dos 50. A gente começa a se questionar cada vez mais o que a gente está fazendo e começa a ser mais seletivo com as coisas. Um quarto ponto que nos leva a fazer mudanças muito fortes depois dos 50 anos são os eventos familiares, né? Coisas que acontecem nos nossos relacionamentos com família, com amigos, por exemplo, uma separação, ou a morte de alguém, a perda de alguém querido, de alguém importante, ou uma doença de alguém querido, de um amigo. Esses eventos todos eles nos levam a refletir muito sério, né? E repensar que tipos de relacionamento a gente quer ter daqui para frente, né? Nos leva a pensar que erros a gente cometeu até o momento e o que a gente pode corrigir a partir desse aprendizado com os erros, né? Nos leva a refletir por que a gente agiu de determinada maneira, o que a gente estava querendo naquele momento e se a gente poderia ter conseguido aquilo, por exemplo, de uma maneira menos conflituosa, né? Então são aprendizados que os eventos familiares nos trazem muito forte, né? Quando a gente perde alguém, refletir sobre o que aquela pessoa representava na tua vida, como você se relacionou com ela, se você realmente soube aproveitar o tempo que você teve com ela ou poderia ter aproveitado melhor, não para ficar se lamentando, para ficar sofrendo, remoendo aquilo, mas para tirar alguma lição daquilo e trazer para algo melhor nos relacionamentos com as pessoas que aí estão, né, que você ainda as tem no mundo, né? Então, isso nos ajuda a melhorar os relacionamentos também. Um ponto muito forte nessa questão dos eventos são as doenças, né? E as doenças que as pessoas, doenças, problemas de saúde que as pessoas queridas passam, nos levam a refletir também sobre nós mesmos, né? Quando uma pessoa tem um problema emocional, um problema psicológico, ou comete um erro, a gente aprender a lidar com isso e refletir se aquilo também, de certa forma, não já aconteceu com a gente ou está acontecendo com a gente em algum nível também, né? Então, no fundo, o sofrimento de um ser humano sempre é o sofrimento de todos os seres humanos, né? A gente não é isolado dos outros, pelo menos eu acredito nisso. E quando um ser humano sofre, ele está sofrendo uma coisa que outros seres humanos sofrem também, né? Ou podem sofrer. Isso leva a gente a ter um senso de empatia muito maior também. Essa questão da doença nos leva ao quinto ponto, que é a doença, situações de doença pessoal, quando você mesmo passa por um problema de saúde muito sério, né? E nesse quinto ponto, esse quinto ponto foi um ponto que eu senti muito forte, né, a partir dos meus 50 anos, quando eu fiquei doente durante a pandemia, né, que eu tive Covid e fiquei internado aí por 6 ou 7 dias no hospital, né? E para mim foi uma experiência muito reveladora, muito transformadora na minha vida, né? Eu diria que tem uma vida antes do Covid e outra vida depois do Covid, né?
Foi um período que eu fiquei muito mal. Eu tinha ido visitar minha irmã em Santa Catarina e lá eu adoeci. Ela também, meu cunhado também, mas eles conseguiram se recuperar. Mas eu acabei indo para o hospital, tive complicações respiratórias, enfim. E acabei ficando com oxigênio, com mangueira de oxigênio, respirador para poder não não piorar mais a situação ainda. Mas foi um período muito crítico. Eu cheguei num ponto em que meus pulmões estavam bem comprometidos. Cheguei a ter 40% só de capacidade pulmonar. Eu não conseguia mais puxar o ar, né? Os pulmões não oxigenavam, então a coisa piorou muito rápido, em 2 dias ali. E ficar na cama de um hospital por 6 dias ou 7 dias me levou a repensar muita coisa do meu modo de viver, né, de me comportar nesse mundo. Né? E eu sempre tive necessidade de planejar muito, de tentar prever muito as coisas, né, desenhar as coisas para frente, que é típico de designers e arquitetos, né, e professores, enfim. E então sempre procurei planejar, que sempre foi uma maneira para mim de lidar com o risco, com a insegurança, com a sensação de falta de controle das coisas. Né? Planejar, no fundo, é um instrumento de tentativa de controle da realidade. Né? Mas o fato é que a gente não controla muita coisa. Né? E a pandemia me ajudou muito a entender isso, que eu tinha muito pouco controle sobre a maioria das coisas da minha vida. E naquele momento, na cama do hospital, isso se mostrou mais crítico ainda. Né? E, e o grande aprendizado para mim foi aprender a me entregar. Então, quando eu senti que eu estava realmente mal, que não tinha o que eu fazer, a única coisa que eu fiz, por incrível que pareça, não foi tentar resistir àquilo e controlar, mas simplesmente me entregar ao cuidado da equipe médica do hospital, aqueles que estavam me cuidando e me cuidaram muito bem, eu fui super bem atendido naquela semana. E orar, né? Eu não sou realmente uma pessoa muito religiosa, mas naquele momento eu orei para sair daquela situação e poder, enfim, ver minha família novamente, ver minhas filhas, né? Mas é, essa coisa de se entregar para o outro, né? E se entregar também para um poder maior para que eles cuidem de você, né? Tanto as outras pessoas quanto esse poder maior. E essa semana em que eu me entreguei realmente para ser cuidado, me coloquei na mão dos outros, foi incrível. Eu tirei um peso gigantesco das minhas costas e eu acho que isso me ajudou muito a recuperar também, né? Porque eu não estava querendo me apegar, prender nada. Eu simplesmente entreguei e que fosse para acontecer o que deveria acontecer, né? E graças a Deus eu acabei me recuperando, fiquei bem e meu pulmão voltou a funcionar normalmente, né? Teve uma ou outra sequela pequena, mas nada muito crítico, né? Um pouco de perda de memória, né? Dificuldade de guardar nomes, por exemplo. Hoje para mim é bem mais difícil guardar nomes. Algumas palavras às vezes faltam, né? E também a minha capacidade respiratória já não é tão forte quanto era antes do Covid, mas tirando isso, eu diria que eu estou 100%, assim. Só que esse 100% ainda renovado, né? Então, saudável e com um espírito, com uma parte emocional, psicológica, espiritual renovada, né? Então, foi realmente um renascimento esse período. E isso é uma coisa que depois dos 50 pega muito forte. Né? Depois que você vê a morte cara a cara, né? E sente que ela está ali, querendo te levar, né? E você consegue fazer com que ela espere mais um pouco, né? Me dá mais uns anos aí. Esses anos a mais ganham uma importância, um significado gigantesco, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligado nas questões simbólicas, né, da vida. Os sinais, os símbolos que aparecem para mim, eu respeito muito, porque eles são formas de eu olhar minha realidade melhor, de me entender melhor. E essa doença ela teve um significado de renascimento para mim, renovação muito grande. Então, para a gente finalizar esse vídeo, que já está ficando um pouquinho longo, vamos recapitular esses 5 pontos, né? 5 pontos que para mim foram muito relevantes, espero que para vocês também. Né? O que leva a gente a querer mudança depois dos 50? A capacidade de você observar a si mesmo, e se você tivesse costume de já observar a si mesmo ao longo da tua vida, quando chega nos 50 isso emerge muito mais forte, a necessidade de olhar para si mesmo, e junto com isso a necessidade de se autoquestionar, fazer perguntas, conversar com você mesmo, né?
O terceiro ponto, que é aprender a questionar realmente por que você faz as coisas e aprender a dizer não para as coisas, ser mais seletivo na tua vida depois dos 50. Isso tem uma importância enorme para você conseguir desenhar uma vida melhor depois dos 50 anos, né? Principalmente se você está pensando em fazer uma mudança grande de vida, de carreira, de cidade, do que for, né? O quarto ponto, então, os eventos familiares, né, também nos ajudam a promover transformações. No meu caso, a separação foi um ponto muito forte que me fez questionar, rever muita coisa, né? E o quinto ponto, que é a proximidade da morte, né? A doença, quando você fica muito doente e você vê a morte de perto, como isso te promove transformação e ajuda você a desenhar uma vida melhor para essa mudança de fase que é a crise dos 50 anos, né? Dependendo de como você lidar com isso, pode ser um momento muito prazeroso, muito produtivo da tua vida, muito bonito. Você se renovar, se redesenhar, se recriar depois dos 50 anos. Que é exatamente o que eu estou tentando fazer desde os 50. Já estou há 3 anos nesse caminho de renovação aí. E muitas coisas já mudaram, né? Num próximo vídeo, eu conto para vocês quais são essas mudanças que eu promovi e o que aconteceu comigo em função dessas mudanças que eu fiz. Tá bem? Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou e puder curtir, eu agradeço. Se inscreva no meu canal também, que eu vou estar publicando mais vídeos com uma certa frequência aí. E se tiver interesse também, comenta com a gente, compartilha a tua experiência em função desse tema que eu trouxe aí da crise dos 50 anos e o que leva a gente a querer mudanças, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo.